convidado desta edição da Noite, Paulo Núncio, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e vice-presidente do CDS. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. Amanhã vai ser apresentado o cenário macroeconómico. Qual será a base deste orçamento e como diria que será este orçamento? Mais cauteloso ou mais dinâmico? Pois, pouco sabemos sobre o cenário macroeconómico que o Governo está a trabalhar para o ano de 2023. Ouvimos há poucos dias as palavras do Sr. Presidente da República, dizendo que o que vem aí é mau, e aliás aconselhando o Governo a antecipar o cenário macroeconómico e a falar verdade aos portugueses. Penso que a expressão que o Sr. Presidente da República utilizou é, ainda que as notícias sejam más, têm que ser dadas aos portugueses, mas depois, dias depois, o Primeiro-Ministro, no seu hábito, no seu gesto habitual, veio dizer basicamente que está tudo bem, afastando um cenário de recessão económica e dizendo que o país vai crescer. E é arriscado dizer isso ou não corremos efetivamente esse risco? O cenário de grande incerteza, na minha perspectiva, aconselha a uma abordagem prudente por parte do Governo e, em particular, por parte do chefe de Governo. Até porque o Conselho de Finanças Públicas, contrariamente ao que disse o Primeiro-Ministro, veio afirmar uma forte desaceleração do PIB para 2023 e não afastou um cenário de recessão, designadamente por causa de uma possível deterioração da atividade económica em resultado da recessão na Alemanha e do agravamento da crise da guerra da Ucrânia. Todos nós sabemos que existem institutos, o Bundesbank e outros institutos na Alemanha, que prevêem que a Alemanha entre em recessão neste inverno e, por isso, a Alemanha é a maior economia da zona euro e uma recessão na Alemanha vai ter seríssimas consequências na economia de todos os países da zona euro, designadamente de Portugal. Assim sendo, o Primeiro-Ministro está a falar a verdade aos portugueses, como foi pedido, ou está a branquear realidades? Não, o Primeiro-Ministro tem aquele seu hábito de dizer que está tudo bem. Eu acho que se exige um governo com coragem, que diga aos portugueses que o ano 2023 pode ser um ano difícil. E vou-lhe dizer mais, para além da questão do PIB e para além da questão da inflação, é muito importante avaliarmos a evolução das taxas do Banco Central Europeu e o impacto que isso terá nos juros da República e nos juros que vão ser pagos pelas empresas e pelas famílias. Bom, e o que sabemos é que este governo perdeu nos últimos 8 anos uma oportunidade de ouro de fugir à armadilha da dívida, através da realização de reformas estruturais fundamentais para modernizar o país e para robustecer o crescimento económico. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Este governo não fez qualquer tipo de reforma, nos últimos 8 anos não houve qualquer tipo de reforma feita pelo governo e o governo limitou-se a gerir o dia-a-dia. E, entretanto, a dívida pública foi crescendo, até chegar a um valor recorde de 280 mil milhões de euros. O que significa que, com esta nova crise, Portugal está outra vez particularmente vulnerável a subidas de taxa de juros pelo BCE e também a desacelerações económicas provocadas designadamente pela recessão na Alemanha e pelo agravamento da crise da guerra da Ucrânia. Repare, os juros a 10 anos já ultrapassaram a barreira dos 3%. Porquê? Porque os mercados estão a antecipar subidas das taxas de juros do BCE. Nos Estados Unidos fala-se na possibilidade da Fed, do Banco Central americano, subir as taxas de juros para 4,5% e já há pessoas a falarem em 5% para controlar a inflação. O BCE vai ter que seguir esta tendência da Fed para, por um lado, controlar a inflação da zona euro, mas também para evitar maior desvalorização do euro face ao dólar. Bom, e com taxas de juros de referência do BCE nos 4,5%, seguramente que a República, as empresas e as famílias vão passar sérias dificuldades. E era isto que um Primeiro-Ministro responsável... E o Governo terá de tomar medidas nesse sentido. Já anunciou ajudas nesse sentido. Sim, mas são todas bastante fluidas e muitas vezes depois vai-se ver no final
e são ajudas que foram anunciadas com determinados valores e depois não chegam a 5 ou 10% de utilização dessas mesmas ajudas. E por isso, um Primeiro-Ministro com responsabilidade era um Primeiro-Ministro que anunciava e dizia, olhos nos olhos, como aliás o Sr. Presidente da República teve a oportunidade de sugerir, olhos nos olhos, que os próximos tempos são tempos de dificuldade. Pelo contrário, o Primeiro-Ministro continua apostado em vender ilusões e em vender situações que, infelizmente, não se realizam e não acontecem. Paulo Núncio, vamos a medidas concretas. Como classifica esta apresentação hoje em concertação social de um aumento do salário mínimo nacional para os 760 euros em 2023? Esta métrica salarial vai repor a real capacidade de rendimentos aos portugueses? Penso que não. Penso que as previsões da inflação para o próximo ano são superiores e, por isso, mesmo que o salário mínimo subisse o valor que está a referir, havia perda de poder de compra. Mas, para além disso, há duas questões que eu acho que era importante referir e que o Governo está a fazer de morto e a fingir que não é nada com ele. O Governo já está a preparar o Orçamento de Estado de 2023. Mas há matérias e há medidas que têm que ser aprovadas ainda durante o ano de 2022 para apoiar as famílias, designadamente em matéria de IRS. Eu falo-lhe de duas medidas muito importantes. A primeira é a criação de uma dedução à coleta para os juros do crédito à habitação. É fundamental que essa medida seja aprovada ainda antes do Orçamento de Estado de 2023, ou seja, seja aprovada ainda em 2022, para que as famílias, quando declararem o IRS em maio de 2023, já possam beneficiar desse alívio fiscal. O que acontece é que o Governo fala da possibilidade dessa medida para 2023, o que significa que as famílias, se for esse o cenário, só poderão beneficiar desse alívio quando apresentarem o IRS em 2024. Considera que o Governo está a empurrar com a barriga para o orçamento do próximo ano? Está-se a fazer de morto e não está a querer enfrentar o problema ainda em 2022, quando ainda há tempo para isso. E qual é a outra questão? A outra questão tem a ver com os escalões do IRS. Também em 2022 o Governo fala da atualização dos escalões para 2023, mas os escalões têm que ser ainda atualizados em 2022. Como dizia no princípio da peça, a previsão do Banco de Portugal para a inflação este ano é 7,4%. Ora, 7,4% de inflação, quando o Governo decidiu não atualizar os escalões para este ano. Se o Governo não atualizar os escalões este ano, as famílias portuguesas vão sofrer um fortíssimo agravamento de IRS este ano, a pagar já no próximo ano. E esta atualização prevista para o próximo ano dos escalões do IRS com a base de 5,1%, não é a atuação devida neste contexto? Esta mexida não terá depois efeitos práticos? Tem efeitos práticos, mas só para 2024. Quando os portugueses pagarem o IRS referente a 2023. Mas o que eu estou a dizer é que o Governo, fazendo-se de morto, relativamente a 2022, está a aumentar fortemente os impostos nas famílias portuguesas este ano, que vão sentir já em maio de 2023, quando tiverem que apresentar a declaração de IRS. Por isso o que eu digo é, antes de se preocuparem com o Orçamento de Estado para 2023, tomem as decisões agora para aliviar as famílias agora em 2022, que é quando as famílias precisam. Por outro lado, há um aspecto também relevante. O Governo apresenta uma medida no sentido de aumentar o salário mínimo. É uma medida que, como sabemos, tem impacto nas empresas privadas, não no Estado. Tem impacto fundamentalmente nas empresas privadas. Pois bem, eu acho que é importante aumentar o salário mínimo, mas é importante que o aumento do salário mínimo tenha em conta a capacidade das empresas privadas, perante a crise, de poderem pagar esse salário mínimo. Ora, é preciso que as empresas também tenham medidas do lado das empresas e, designadamente, no IRC. E foram anunciadas medidas para as empresas. Mas já lá vamos, de medidas no IRC para que tenham essa capacidade de pagar um aumento do salário mínimo. Bom, e o que nós temos em termos do Governo, é uma enorme contradição. Tivemos o Ministro da Economia a defender uma redução transversal do IRC, aliás, no seguimento da reforma do IRC de 2014, que depois o PS rasgou, e o Ministro da Economia, e bem, dizia que era importante reduzir o IRC
como estímulo às empresas para enfrentarem esta nova crise e como um sinal importante à indústria. Neste capítulo do IRC que tantas divergências gerou, está de acordo com o Ministro da Economia? Era o que se devia fazer? O Ministro da Economia, no fundo, o que fez foi concretizar a reforma de 2014, que foi aprovada pelo PSD, pelo CDS e pelo PS, e que depois o PS rasgou. O Ministro da Economia tem toda a razão em propor uma redução transversal do IRC. Mas o que é que aconteceu a seguir? No âmbito deste governo, onde falta coordenação e dá sinais claros de esgotamento, bem, o que aconteceu é que o Ministro da Economia foi desautorizado publicamente, pelo menos por 4 pessoas ligadas ao Governo e ao PS. Desde logo pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, depois pelo Ministro das Finanças, depois, pasme-se, por um Secretário de Estado do Ministério da Economia, tutelado pelo próprio Ministro da Economia, e depois pelo líder parlamentar do PS, que, curiosamente, esteve na reforma do IRC de 2014. Bom, e por isso a minha pergunta é, terá o Ministro da Economia, se vier a confirmar na segunda-feira que o Governo não avança para uma redução estrutural da taxa de IRC, terá condições para se manter no Governo depois de ter sido desautorizado desta forma? Qual é a sua opinião? Eu penso que não terá mínimas condições. A redução do IRC é fundamental. E é fundamental porquê? Porque Portugal, e eu não me canso de dizer isto, Portugal tem a taxa de IRC mais alta da União Europeia. Isso penaliza as empresas portuguesas que concorrem com as suas congêneres europeias que beneficiam de taxas mais baixas e, por outro lado, prejudica a atração de investimento estrangeiro a Portugal, e Portugal precisa é fundamental que Portugal atraia mais investimento estrangeiro. Aquilo que o Governo apresenta agora, em sede de concertação social, a que chama uma redução seletiva do IRC, e eu vi qualquer coisa ligado à negociação dinâmica dos salários e à redução das desigualdades salariais, é uma mão cheia de nada. É uma medida muito vaga, como aliás as próprias confederações o disseram. É uma medida muito pouco ambiciosa, como o Ministro da Economia o disse. É uma medida tipicamente socialista, porque é o Estado a interferir nas decisões privadas dos conselhos de administração das empresas e, finalmente, é uma medida que não mexe os ponteiros da competitividade. Mesmo que essa medida da tal redução seletiva seja aprovada, Portugal vai continuar a ter a taxa mais elevada de IRC da OCDE. E isso é dramático para o desenvolvimento económico do país. Paulo Núncio, e muito rapidamente esta proposta, esta hipótese de redução da retenção na fonte para metade, essa aproximação faz sentido? Faz sentido e tem sido defendida ao longo dos anos, designadamente pelo CDS. Mas nunca chegou a ser efetivada. Pois, mas quer dizer, com este governo, os reembolsos de IRS têm vindo a aumentar. Agora estagnaram ali nos 2,8 mil milhões de euros. Mas o facto do Governo reembolsar os contribuintes em 2,8 mil milhões de euros significa que grande parte destes reembolsos são retenções de fonte a mais. Isto significa que todos os meses a maior parte dos portugueses está a pagar mais IRS do que aquele que devia ter sido pago se as retenções estivessem de acordo com a taxa final de IRS a pagar pelas famílias portuguesas. Por isso, essa redução das retenções na fonte já devia ter acontecido. E o facto de o Governo pagar 2,8, mas já pagou mais de 3 mil milhões de euros de reembolsos todos os anos, é um sinal inequívoco que o Estado está a cobrar muito mais impostos do que devia às famílias portuguesas. Paulo, para concluir, relativamente à fotografia do Boletim do Banco de Portugal, que prevê que a inflação fique nos 7,8% este ano, acima daquela que foi estimada pelo Governo, a instituição diz também que o pico de inflação já terá passado. Esse alívio é visível ou o Banco de Portugal está a ser precipitado nesta análise? Olha, deixe-me dizer que o Banco de Portugal foi das instituições que mais errou na previsão da taxa de inflação. Eu lembro-me do Governador do Banco de Portugal dizer no princípio do ano para ninguém se preocupar, porque a taxa de inflação era temporária, não iria durar e que por isso não havia razão nenhuma para as pessoas se preocuparem. Infelizmente a realidade veio a sobrepor-se a essa má previsão, a essa previsão
que não correspondeu à realidade e, por isso, eu diria que, em termos de inflação, eu tenho muitas dúvidas que esta nova previsão do Banco de Portugal também esteja correta. O que nós sabemos é que instituições internacionais prevêem que a taxa de inflação se mantenha bastante alta, não só este ano, como no próximo ano. É uma taxa de inflação muito mais duradoura do que aquilo que inicialmente foi previsto. E as pessoas hoje estão a sentir um aumento significativo da inflação, sempre que vão ao supermercado, sempre que têm que comer... no dia-a-dia, até a beber um café. Até a beber um café, no cabaz alimentar. E daí a importância de medidas, que também foram apresentadas pelo CDS em seu tempo, de uma taxa zero para o cabaz alimentar essencial. Hoje é possível, existe uma diretiva europeia que permite aos Estados aplicarem taxa zero, temporariamente, relativamente ao cabaz alimentar essencial, e isso seria uma ajuda fundamental para as famílias portuguesas enfrentarem uma crise que está agora a começar e que ninguém sabe como é que vai acabar. Paulo, boa noite. Agradeço-lhe a presença nesta edição da Noite. Obrigado. Muito obrigado, mais uma vez.